Olá, vamos dar sequência no capítulo 47? Vamos lá. Enquanto Lucano observava, a noite rápida começou a inundar a cidade e as montanhas circundantes, com água escura, e a relampejar vermelho das tochas saltou dentro dos muros, e as lanternas brilharam em seu interior. Uma lua cúprica ergueu-se sobre um monte daquela mesma cor, e Marte parecia um trapézio junto dela. As cores deixaram as montanhas, que ainda eram férteis e estavam plantadas, e o cenário todo ficou de um castanho amarelado puro, sob o céu que se ia fazendo púrpura acima de um lago de desolado fogo carmesim. Lucano pensou que jamais vira paisagem tão desprovida, tão contida, tão sombria, tão sem vida, a não ser pelas fogueiras, tochas e lanternas. Um vento frio da montanha, que não trazia odores nem fragrância, tocou-lhe o rosto. Habituado às cidades que acordavam à noite e ressoavam de vozes altas e risos, Lucano percebeu o silêncio pesar sobre aquela cidade, como se ela tivesse engolido todos os ecos e clamores. Daquela altura, podia ver sobre os muros e observar as ruas estreitas e tortuosas, a que as tochas conferiam sombras avermelhadas, e que se mostravam cheias de uma turba sem voz. E ali, alto e impressionante, estava o templo de mármore amarelo, silencioso, com suas torres douradas, rodeado de jardins imóveis e cercado além dos jardins por uma infinidade de casas de telhados planos, todas construídas com as tonalidades impregnantes de castanho amarelado, que se repetiam na terra e nas próprias montanhas. Apenas ocasionalmente, alguns maciços de ciprestes negros apareciam na cidade, aglomerados como para proteger. Compara isto com Cesareia, que construímos, disse Pôncio Pilatos, em voz fria e enojada. Lucano, porém, compreendia que a cidade se havia recolhido em si própria a fim de se proteger contra o conquistador, e que se muitas de suas colinas estavam mortas, os romanos é que tinham feito aquela coisa maldosa e ávida. A antiga cidade repudiara seus senhores, e seu ar pensativo era o do desespero. O grupo de viajantes movimentou-se pela montanha rapidamente, os legionários cavalgando à frente, com seus estandartes e seus faces. A acritude da poeira dos tempos estava nas narinas de Lucano. Brechas de luz faziam brilhantes as ameias dos muros, que agora se levantavam diante deles. As bigas e cavalos passaram rudemente através dos acampamentos, e ao clarão das tochas que ficavam perto das tendas, era possível apanhar a súbita brancura furiosa de olhos taciturnos e observadores. Burros, cavalos e camelos desviavam-se para lhes ceder lugar, gritando e protestando. Crianças reuniam-se em grupos para observar-lhes a passagem. Agora, das montanhas cheias de ecos, vinha o uivo dos chacais, fantástico e sobrenatural. A lua era um crânio amarelo no céu escuro. Os cavaleiros e as bigas tiveram alguma dificuldade na subida da colina que levava à cidade, e pequenas pedras escorregavam atrás deles. Um portão se estava abrindo e uma corneta romana soou sua saudação,
acordando ecos agudos e saltitantes. Entraram na cidade através de fileiras de soldados que os saudavam. E então estavam nas ruas estreitas e empoeiradas, cujas lojas se haviam fechadas e cujos moradores mostravam-se silenciosos. Eles se foram com estrépito sobre as pedras lisas e pretas. Grupos de famílias apareceram nos telhados planos e viraram o rosto aos romanos. À luz das lâmpadas, portais resplandeciam, dourados, contra a escuridão pegajosa, e as janelas empalideciam. Era uma cidade sitiada, silenciosamente raivosa, orgulhosa em sua poeira. Para Lucano, habituado ao colorido Oriente, Jerusalém não parecia oriental, pois não tinha alegria, riso, música, pés apressados e vozes jubilosas. Teve a impressão de que o tempo se havia instalado ali, como uma sepultura de pedra, e não poderia jamais ser retirado. E que as tochas metidas em seus soquetes antes diminuíam do que aumentavam a vida confinada da cidade. As sombras vermelhas moviam-se nas paredes como as sombras de uma conflagração que queimasse nas habitações dos mortos. Durante o dia há mais vida aqui, disse Plócio, como que surpreendendo os pensamentos de Lucano. Os judeus não folgam durante a noite, são um povo sombrio. Viraram numa rua mais larga, cheia de tochas iluminadas e de luar cor de limão, guardada por paredes mais altas. Agora, Lucano podia sentir a fragrância dos jardins e a frescura das fontes, podia ouvir vozes ocasionais e, uma vez ou outra, o som de um alaúde ou de uma lira arpejando timidamente contra a quietude da noite. Ali moravam os administradores romanos e os judeus ricos que colaboravam com os romanos e tomavam alguns dos costumes romanos para seu uso. Os viajantes pararam num portão e Plócio disse: Hilel Ben-Anran, teu hospedeiro, mora aqui. Nós vamos seguir com o nobre Pôncio Pilatos para a sua casa. Um portão preto de ferro abriu-se e Hilel apareceu, sorridente e bonito em suas vestes brancas. Saudações, amigos, falou ele. Eu vos esperava mais cedo. Lucano teve de parar para ver um funeral judeu, disse Pilatos secamente. Felizmente, pôde evitar que uma mulher fosse enterrada viva. Como vós, judeus, tendes pressa de vos livrar de vossos mortos antes do pôr do sol. Eu muitas vezes penso nos muito infelizes que acordam na terra e penso em seu terror antes que morram, sufocados na escuridão. O rosto de Hilel modificou-se sutilmente àquele insulto, mas ele continuou a sorrir. Lançou um olhar afetuoso a Plócio e convidou todos para tomar vinho. Pilatos, porém, disse estar cansado e movia-se inquieto em sua biga. Hilel estendeu a mão a Lucano e ajudou-o a descer. Seu aperto era quente e cheio de advertências, pois percebera a cólera do grego. Plócio deu um sorriso alegre para Hilel e o saudou, pondo-se o grupo em movimento. Ainda segurando a mão de Lucano, Hilel conduziu-o a um grande jardim, cheio de fontes e de fragrância dos jasmineiros e das flores que desabrochavam pela noite. A grande casa de mármore
no meio do jardim, refletia o luar, como ouro. Lucano suspirou de prazer, consciente de seu cansaço. Agora era Arié ben Eleazar quem descia correndo os degraus de mármore em direção a eles, estendendo as mãos e gritando o nome de Lucano. Encantados, abraçaram-se. Os dois jovens levaram Lucano para um grande salão e o médico olhou em derredor com interesse. Hilel era um cosmopolita. As paredes de mármore, de muitas cores, tinham sobre elas as mais finas e coloridas tapeçarias, brocados, sedas, tecidos constelados de pedras preciosas, reluzindo e faiscando à luz de muitas lâmpadas altas e candelabros de bronze coríntio, instalados em mesas esculpidas de mármore, ébano e limoeiro. Grandes vasos persas e vasos vindos de Cataio erguiam-se ao longo das paredes e nos cantos, e deles levantavam-se altos e odorosos lírios, rosas, galhos de jasmins e lustrosas folhas de um verde profundo. Exóticas gelosias orientais decoravam as janelas, incrustadas em ouro, prata e marfim, e deixavam passar o frescor perfumado dos jardins. Cadeiras cobertas com brocados e sedas tingidas mantinham-se em torno de pequenos tapetes persas. Lucano entrara em muitas belas casas antes, mas achou que aquela era a mais repousante. Não via estátuas em parte alguma. No centro do vasto salão, uma fonte prateada jorrava água numa bacia redonda e enchia o ar de perfume. Os três homens sentaram-se em um macio divã romano, cor de romã, e um servo lhes trouxe vinho romano, um prato de tâmaras e figos rolados em nozes e outros doces delicados. Lucano, fatigado, estendeu os ombros com prazer. Seus amigos olharam para ele afetuosamente. Arié disse: minha casa, que era de meu pai, é mais humilde do que esta, mas dentro de alguns dias deves também ser meu hóspede. Sua mão ainda segurava a de Lucano, como faz um filho. Não estou aqui para tagarelar, disse Lucano, mas sorria. Deves lembrar-te de que já não sou jovem e que ainda tenho muito que aprender e fazer. Hilel o observava preocupado. Outrora, continuou Lucano, eu não tinha esperança. O mundo era inteiramente corrupto e sem Deus. Vivia na amargura e no desespero. Como me disse meu irmão Prisco, porém, a revelação foi dada ao homem por Deus, e jamais o mundo tornará a ser o mesmo. Esperança e júbilo foram outorgados ao mundo. Uma era nova iniciou-se, cheia de grandes acontecimentos. Eu fui chamado para ajudar essa era em seu desenvolvimento e levar as boas novas a todos que encontrar. Hilel hesitava. Estive em Jopa. Vi Pedro, um dos apóstolos de Cristo, o mais destacado dentre eles. É homem de seus 34 anos, impetuoso e impaciente, de certa forma dogmático. Sua maneira de falar é rude e direta. Deves lembrar-te de que ele não teve, ou teve pouco contato com os gentios. É um pescador da Galileia, homem do campo, judeu muito devoto, de poucas luzes sobre o mundo. Apesar disso, impressiona
e é cheio de ardor. Está escondido numa pequena casa de Jopa e passa o tempo no telhado, olhando para o mar e rezando. Filéu tornou a hesitar, depois riu um pouquinho. Quando cheguei, ele não me olhou com bondade. Durante muitos dias recusou ver-me, desconfiado. Depois censurou-me em seu idioma galileu. Eu era um judeu corrupto, foi o que me disse em pleno rosto. Tinha relações familiares com gregos e romanos e outros povos abomináveis. Que achava eu dos livros sagrados? Era evidente, declarou, olhando escarnecedoramente para as minhas roupas, que eu vivia para o prazer e que era muito possível serem os mandamentos apenas palavras para mim. Eu era homem de fortuna. Como me seria possível compreender os pobres e os humildes? O Senhor não viera morrer pelas pessoas como eu. Sua mensagem seria incompreensível para mim. Apesar disso, depois que eu o deixei dizer tudo quanto de repreensível e desdenhoso quis, ouviu minha história, embora não deixasse de reparar nos meus anéis e nas minhas sandálias de prata. Amaciou finalmente e recordou-se de mim como do rico que falara ao Senhor. Então começou a chorar e disse: por que te estou censurando? Eu que o neguei 3 vezes e fugi quando o levaram e o crucificaram. Filéu serviu mais vinho a Lucano. Depois, em tons vacilantes, continuou. Quando ele voltou para nós e esteve conosco, disse-nos que devíamos dar as boas notícias a todas as nações. Confesso que fiquei horrorizado. Somos poucos e somos judeus. Não temos amigos nem dinheiro. Fomos banidos pelo procurador romano. Que podem os gentios compreender sobre ele e que lhes podemos dizer? Não os conhecemos. Para nós, eles têm sido abominações. A lei diz que devemos ficar de parte e não nos deixar corromper pelos gentios. Os não circuncisos estão fora da lei, são imundos e seus hábitos não são os nossos. Fracos e sem poder, devemos ir entre os estrangeiros com seus ídolos e seus deuses vis e seus costumes indizíveis. Devemos falar-lhes de nosso Messias, que acreditamos ter vindo só para este povo. Vim a Jopa não só para me esconder da cólera dos romanos, que nos declarou insurretos, mas para rezar e tentar compreender. Todas as noites fico neste telhado pensando, e então tenho visões. Devo fazer conforme ele ordenou, mas ainda há uma náusea em meu coração, e eu me encolho diante dos gentios e de todos os seus trabalhos, crueldades e abominações. Filéu sorria, divertido. Embora jamais eu tenha olhado os gentios com o ódio e o terror daquele homem humilde e enfático, compreendi. Falei de ti. Disse-lhe que tinhas vindo para falar com ele. És um grego, um pagão. Adoraste falsos deuses, falas língua estranha e não és circunciso. Então ele recomeçou a chorar e censurava-se, confessando estar de novo cometendo o pecado de orgulho e rejeição. Consentiu em ver-te. Antes que eu o deixasse, batizou-me. Não é o mais amável dos homens, e hás de encontrá-lo rude e mesmo insultuoso, com a língua áspera
de um homem do campo. Encontrei também mais 2 apóstolos, Tiago e João, irmãos, filhos de um tal Zebedeu, também galileus. São chamados os Boanerges, filhos do trovão, e isso os descreve exatamente. Vivem fora de muros. A mãe de Cristo mora com eles, como sua mãe, pois assim Deus ordenou. São muito jovens e possuem uma espécie de violenta e fanática dedicação. Há neles mesmo uma sugestão de vingança. Ouvi dizer que desejavam ver Cristo enviar o fogo do céu sobre a aldeia samaritana, que mostrou pouca vontade de ouvi-lo. Mesmo quando censurados por ele, ainda respiravam chamas. Não te olharão com bondade, embora eu os tenha persuadido a ver-te. Hilel suspirou. Mesmo entre os santos, entre os que caminharam com ele, comeram e dormiram junto dele e ouviram diariamente a sua voz, há dissensão. Alguns deles insistem com veemência em que antes de um homem se tornar cristão, deve passar pelo judaísmo e precisa ser circunciso. São os mais velhos que se agarram ferozmente à lei dos velhos tempos. Os mais jovens dizem que não é necessário, têm sua própria interpretação. Os anciãos acreditam que quando Cristo falou na missão das cidades de Israel, quis dizer literalmente tal coisa. Os mais jovens acreditam com firmeza que ele quis falar em todos os homens. Não só estão separados, escondidos por causa do decreto de Pôncio Pilatos, mas estão separados também pelas suas opiniões. Eu me senti muito pessimista. Eu não, disse Lucano com firmeza. Deveis recordar, meus amigos, que os apóstolos são apenas homens e os homens diferem uns dos outros. Irei ver Pedro o mais depressa possível. Então, se eu continuar, vai ficar muito longo. Apesar de que falta pouco, mas não faz mal, né? Fica depois um vídeo também mais curto. Vocês gostam, né? Tá bom. Então voltamos no próximo vídeo para seguir com esse capítulo, que aí vai terminar. Tchauzinho. Não esquece, tá bom? Do seu like, tá? Tchau.